que não conseguimos tudo o que queremos? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo. Muitas vezes, Deus está preparando maravilhas em nossas vidas e muitas vezes Ele está esperando nós darmos o primeiro passo para que Ele possa abrir o mar. Será que precisamos de coragem ou de fé? Quando sentimos muito medo ou dúvida, é porque está nos faltando fé. Não é fácil nos mantermos firmes na fé diante de tantos problemas, de tantas preocupações e tantas desilusões que temos que enfrentar. Quantas vezes acreditamos em coisas que não deram certo? Os resultados não foram o que a gente esperava? Já parou para pensar? Se Deus tivesse concedido todos os teus desejos, se você tivesse conseguido tudo aquilo que você pediu? Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, encontramos: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. No entanto, a gente muitas vezes não obtém aquilo que a gente pede. Certa vez eu pedi tanto para Deus que o relacionamento que eu estava tendo com determinada pessoa desse certo e que a pessoa ficasse comigo. Sim, Deus atendeu o meu chamado, o meu pedido, e essa pessoa permaneceu comigo algum tempo enquanto eu pedia. Só que isso foi causando sofrimento, tanto para mim quanto para outra pessoa. E mesmo assim, às vezes é muito difícil a gente desapegar. Às vezes a gente confunde amor com apego. A gente quer que outra pessoa preencha na nossa vida, muitas vezes, um vazio que só Deus é capaz de preencher. Nós temos carências, temos vazios que só Deus pode preencher e não outras pessoas. Assim como quando a gente era criança, o nosso pai ou a nossa mãe recusou alguns dos nossos pedidos porque sabia que aquilo não nos faria bem, Deus também sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente insiste tanto em alguma coisa que Ele até atende, Ele fala, tá bom, tá aí. Só que a gente tem que arcar com as consequências. Mas como que a gente pode saber o que a gente vai pedir? E por que às vezes a gente não ganha aquilo que a gente pede? Porque às vezes aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. Deus tem um plano melhor pra gente. E às vezes a gente insiste naquilo que a gente quer. E a gente não pergunta para Ele o que Ele quer de nós. Então como que a gente pode saber o que a gente deve pedir? Perguntando a Deus se aquilo que a gente está pedindo está alinhado aos planos que Ele tem pra gente. Se não for esse caminho, pedir para que Deus nos mostre por onde devemos andar. Quando queremos muito uma determinada coisa, a gente só enxerga as coisas boas. A gente às vezes não vê os problemas que aquilo que a gente está pedindo pode nos trazer. Porque muitas vezes o inimigo tenta nos enganar e vai nos fazer acreditar que algo que a gente está pedindo é também da vontade de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, encontramos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, muitas vezes, a gente pede coisas que não são boas pra gente,
Quem de vocês já não passou por uma situação seguinte? Você de repente tem um sonho realizado e aquele sonho acaba virando um problema, acaba virando um pesadelo. Então muitas vezes quando Deus nos recusa de atender alguns pedidos, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque a gente às vezes só vê aquele muro, o que tem pela frente, e às vezes a gente só vê coisas boas, e Deus vê o que tem atrás do muro, o que vai vir depois daquele desejo concedido. E muitas vezes a gente quer pedir coisas para Deus e a gente não trabalha algumas coisas que Deus gostaria que a gente trabalhasse. Por exemplo, a falta de perdão muitas vezes se torna um grande peso que atrapalha a nossa caminhada. E a gente quer que Deus nos perdoe, que Deus atenda os nossos pedidos, mas a gente não sequer perdoa o outro. Também muitas vezes a gente não assume a nossa responsabilidade e a gente continua insistindo nos mesmos erros, no mesmo caminho que desagrada a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 24, encontramos: deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, se algo está pesado na tua vida, se algo está difícil, pergunte a Deus se é isso mesmo que Ele quer que você continue fazendo, porque às vezes a gente está tendo tanto esforço no caminho errado, aquele que não é o caminho que Deus quer que a gente siga. E o que vem de Deus é leve e o que for da vontade dele vai fluir de forma tranquila, assim como um rio manso. Se a sua rotina está muito pesada e está te causando sofrimento, reveja, peça para Deus te liberar desses pesos que você está carregando. Não tirar as suas responsabilidades, porque o que cabe a cada um de nós, nós precisamos fazer. Mas para que Ele nos ajude a livrar daqueles pesos que a gente não precisa carregar e também daqueles que a gente precisa carregar, mas que a gente pode pedir ajuda. Então é muito importante que a gente sempre reflita sobre isso. Quando a gente pede coisas que não são atendidas, pode ser que não seja da vontade de Deus que a gente obtenha aquilo, porque aquilo pode não nos fazer bem. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve neste canal, que assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que Deus é a prioridade. A primeira tarefa que a gente precisa fazer todos os dias é orar e estar em contato e intimidade com Deus. Fiquem todos com Deus e até amanhã.